Olá, meus alunos do sexto ano. Hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Aula de revisão de gramática. Gente, na nossa aula de revisão hoje, vamos falar sobre o assunto frase, período, frase, oração e período. Esse assunto já foi explicado uma vez e hoje eu farei a revisão dele, tá? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção. Esse conteúdo tem no livro de vocês, mas eu também expliquei. Eu acho, se eu não me engano, eu pedi para vocês fazerem anotações também, né? Então, esse conteúdo está lá na 198. Livro, página 198. Já aproveitem para marcar, deixar marcadinho aí no livro de vocês, tá bom? Então, preste atenção nos slides, na explicação e qualquer coisa é só chamar. Vamos lá? O que é uma frase? Preste atenção. Frase é o enunciado de sentido completo. Gente, para ser frase, ela tem que ter o sentido completo, ou seja, você tem que entender a mensagem. O que é que está falando naquela frase ali, tá? Silêncio é uma frase? É. Você sabe o que eu estou querendo, silêncio, né? Todos chegaram felizes. Você entende? Entende. Então, isso também é uma frase. Então, todo enunciado de sentido completo eu posso chamar, nesse caso aqui, de frase, tá? Então, eu tenho, gente, a frase verbal e a não verbal. Isso eu vou explicar para vocês na próxima aula, tá certo? Vamos aqui. Mais uma vez. Frase, oração e período. Frase, todo enunciado com ou sem verbo que tenha sentido completo. Então, eu posso chamar de frase. Lembrem-se, gente, lembre-se, verbo, palavras que indicam ação. Vocês lembram disso, né? Aí eu tenho um exemplo, fogo. Se eu gritar fogo, vocês já vão perguntar onde, né? Vão achar que está acontecendo um incêndio. Então, há uma mensagem, há um entendimento, houve uma compreensão por parte de vocês. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma frase. Estou em casa, também é uma frase. E oração? Oração é todo enunciado de sentido completo ou não, que possua verbo, no caso, né? Preste atenção. Olha, a frase, ela tem que ter um sentido, passar um sentido, tem que ter um sentido para ser frase. Já a oração, ela tem que ter verbo para ser oração. Não é necessário que ela tenha um sentido completo. Ela pode ser oração com um sentido incompleto. Observem aqui. Maurício chamou o amigo. Maurício chamou um amigo. Eu tenho aqui uma oração, né? Eu tenho aqui apenas um verbo, chamou. Ele pediu que colaborássemos. Eu tenho aqui dois verbos, então eu tenho duas orações, tá? O que determina o número de oração é o número de verbos. Então você tem que olhar, quando eu falo de oração, você tem que olhar o número de verbo presente. Quando eu digo Maurício chamou o amigo, chamou é o verbo, que é do verbo chamar. Ele pediu que colaborássemos. Tem o verbo pedir e colaborar. São dois verbos. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho duas orações. Ele pediu é uma oração e que colaborássemos é a segunda, né? Já são duas orações, ok? Então, próximo aí é período. O que é o período? É o conjunto de orações. O período ele é formado por oração ou orações, tá? O período simples, ele tem apenas uma oração. Por exemplo, Maurício chamou o amigo. É um período simples, só tem uma oração, só tem um verbo, chamou. Já no outro caso, ele pediu que colaborássemos. Já são dois verbos, então é um período composto por duas orações. Ok? Vamos ao exemplo. Fizemos o serviço. Fizemos, só tem um verbo, fazer. Então, eu tenho uma oração, período simples. Estudei e fui para a escola. São duas orações. O estudar é um verbo e o ir, e o fui, né, que representa o verbo ir, certo? Então, são duas orações, período composto.
Vamos aqui. Ó, vamos focar um pouco mais no período. O que é o período? É um enunciado formado por uma ou mais orações. Vocês já sabem que oração é formada por verbo. Cada verbo ou locução verbal, que eu vou já mostrar para vocês, elas formam uma oração, tá? Se tiver 3 verbos, tia, são 3 orações. Então é um período composto. Se tiver apenas um verbo, é um período simples. O mar estava calmo. Estava, né? É o verbo. Então, só tenho aqui um verbo, só tenho um período, só tenho uma oração. A sessão começou calma e terminou agitada. Tenho 2 verbos, 2 orações, período composto. Nossa esperança é que as nações busquem a paz. Eu tenho 2 verbos, então eu tenho um período composto por 2 orações, ok? Olha aqui. Oração é o enunciado ou parte do enunciado, que eu já falei, que se estrutura em torno de um verbo, né? Então, nem toda oração é frase e nem toda frase é oração. Por que, tia, que nem toda oração é frase? Porque a frase, ela tem que ter sentido completo e a oração não necessita de sentido completo, né? E por que nem toda frase é oração? Porque nem toda oração é frase. Porque nem toda frase tem verbo. Tem a frase nominal, que só é formada por nome, ok? E o período é uma frase organizada por uma ou mais orações. Então, período simples, formado apenas por uma só. Você tem que olhar para o número de verbos para saber. João estuda, apenas uma. Então, período simples. Eu só tenho o verbo estudar. Período composto, formado por 2 ou mais orações. João estuda e trabalha. São 2 verbos, né? Ok, gente? Então, aqui, ó. Então, a oração ela pode ser formada por um verbo ou uma locução verbal. Tio, o que é uma locução verbal? É quando eu tenho 2 verbos próximos um do outro. Vamos resolver nossas diferenças. É uma locução verbal, vamos resolver. O verbo ir e o resolver. São 2 verbos próximos. Então, quando vocês fizerem a leitura de uma frase e observar nessa oração 2 verbos próximos do outro, você já sabe. Ali tem uma locução verbal, tá? Tipos de frases. Vamos lá? Eu vou explicar para vocês, gente, apenas a frase verbal e a frase nominal. Existem vários outros tipos, né? Mas hoje eu só vou focar nesses 2, tá bom? Vamos por partes, vamos devagar com o conteúdo. O importante do conteúdo é que vocês entendam ele, tá? Vamos lá. Frase verbal e frase nominal. De acordo com a construção, as frases classificam-se em frase nominal e verbal. A própria classificação já diz o que é uma frase nominal. É uma frase que só apresenta nome. O que é uma frase verbal? É uma frase que apresenta verbo, que é construída em torno de um verbo, certo? Vamos lá. Frase nominal é a frase construída sem verbos, só com nomes. Verbo você já sabe o que é, vocês já estudaram verbos, né? São palavras que indicam ação, estado, fenômeno da natureza, tá? Vamos lá. Frase nominal é apenas nomes, não tem verbo na sua construção. Por exemplo, fogo. Outra coisa, não esqueçam, para ser frase tem que ter sentido. A frase tem que ter um sentido completo. Quando eu digo fogo, eu estou dizendo que está acontecendo um incêndio, alguma coisa está pegando fogo, alguma coisa está queimando. Então, é uma frase nominal? Sim, porque apresenta apenas um nome, fogo não é verbo, é um nome, tá certo? E essa palavra fogo, não é verbo, é nome, tá? Cuidado. Belo serviço o seu. Trabalho digno desse feirante. Então, aqui são frases que são classificadas como frases nominais. Apresenta apenas nomes. Frase verbal é aquela construída em torno de um verbo. Apresenta verbo. Por exemplo, o sol ilumina a cidade e aquece os dias.
ilumina de iluminar e aquece de aquecer, tá certo? Os casais saíram para jantar. O verbo sair. A bola rolou escada abaixo. Rolar, certo? O verbo rolar. Rolou de escada abaixo, desceu, né? Então, gente, são frases verbais, porque são frases construídas em torno de um verbo. Então, essa é a classificação. Frase nominal apresenta apenas nome, tem que ter um sentido completo. Por exemplo, silêncio. Silêncio é uma frase nominal. Quando eu falo silêncio, você entende imediatamente. Você sabe que significa que você tem que não fazer barulho, tem que ficar calado, certo? E silêncio não é verbo, ok? Próximo aqui. Vamos aqui. Período. Gente, o período. Temos dois tipos de período, o período simples e o período composto. O período simples apresenta apenas uma oração. Lembra que eu expliquei semana passada a oração? A oração, ela é formada em torno de um verbo, tá certo? Ou seja, um verbo ou uma locução verbal. Eu vou já explicar para vocês o que é uma locução verbal. Então, o período simples apresenta um verbo ou uma locução verbal. Período composto apresenta mais de uma oração. Esse mais de uma oração vai apresentar o quê? Mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, tá certo? Vamos aqui. Aqui eu tenho um exemplo. Período simples apresenta apenas um verbo ou locução verbal, né? Uma única oração. Os cavaleiros aprenderam uma importante lição. Eu tenho aqui uma oração. Eu tenho uma oração formada com o verbo aprenderam. Então, só tenho um verbo, não tenho nenhuma locução verbal. Isso quer dizer o quê? Que nesse caso o período é simples. Período simples, apenas um verbo ou locução verbal. Próximo caso, período composto, apresenta mais de um verbo ou locução verbal. Os deves mostrou aos cavaleiros que ambos tinham razão. Então, mostrou e tinham, são dois verbos, certo? Então, eu tenho aí duas orações, período composto. Vamos lá. E o que é essa locução verbal que está presente na oração, né? Vamos aqui. A locução verbal, gente, é quando a oração ela é formada por dois verbos. E esses dois verbos, eles ficam próximos um do outro. Por exemplo, você anda procurando conteúdo para a prova? Olha aqui, você anda procurando conteúdo para a prova? Eu tenho nesse caso, gente, dois verbos, o andar e o procurar, verbos que ficam próximos um do outro. Toda vez que você encontrar em uma oração dois verbos próximos um do outro, você diz que ali há uma locução verbal, tá certo? Então, há uma locução verbal ali. Iremos acompanhar o desempenho dos candidatos. Iremos, do verbo ir, e acompanhar. São dois verbos. Eu tenho uma locução verbal. Tenho de chegar cedo para estudar. Tenho do verbo ter e chegar. Certo? Então, isso é uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Quando nós temos dois verbos próximos um do outro. Ok? Tá certo? Período simples, apenas uma oração. A oração é formada por verbo ou locução verbal. Quando aparecer apenas um verbo e apenas uma locução verbal, nesse caso aqui, ó, certo? Então, nós temos um período simples. Quando aparecer dois verbos ou mais de uma locução verbal, nós temos o quê? Um período composto, tá? Tá certo? Então, é isso. Vou ficar à disposição. A atividade está sendo enviada. Copiar perguntas e respostas. E qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudá-los, tá certo?